A verdade a respeito de Barrabás. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Quem foi Barrabás? O nome de Barrabás vem do antigo aramaico e não do hebraico. A sua tradução, que significa etimologicamente em arameu Bar-Abas, quando traduzido para o hebraico, denominou-se de Barrabás. Do mesmo modo, o nome de Jesus Cristo, que em aramaico a etimologia determinava Josuá de Abá, traduzido para o latim e para o grego, Josuá denominou-se de Jesus. E Abá, o sobrenome, foi negado e colocado no lugar uma nova etimologia, cujo significado é Christokos, que quer dizer aquele que sempre teve, que existiu desde o início. Barrabás nasceu na cidade de Joga, ao sul da Judéia. Tinha como profissão remador de botes. Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Ficou famoso entrando na história pelo fato de ser personagem citado no Novo Testamento no episódio do julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos. Caso contrário, seria uma figura desconhecida, como tantos outros lutadores para a libertação de Israel. Mas quem foi essa pessoa enigmática? Um herói nacional, possivelmente. O que sabemos é que incomodava o governo de Roma. Na verdade, nunca fora bandido. Ele sempre teve muita credibilidade, tanto para com o povo judeu, como para o governo de Israel, a ponto de o povo escolher que Jesus Cristo fosse crucificado e não Barrabás, diante da imposição imposta por Pilatos. O que significa que Cristo não era tão popular e que isso corresponde à verdade histórica. Mas por que o povo tomou exatamente esse posicionamento? Basicamente por dois motivos. Primeiro, Barrabás era um grande líder político, pertencente a um grupo revolucionário, cuja a etimologia determinava-se de zelote. O objetivo era libertar Israel do domínio opressivo da exploração romana. Segunda ideia é que o povo não tinha Jesus Cristo como Deus, sendo que posteriormente quem produziu Jesus como Deus foram os soldados romanos e seus discípulos. Tanto é verdade essa proposição que Jesus nunca foi uma pessoa de relevância para os judeus. Ainda hoje é desconsiderado na história de Israel. Como Jesus não tinha objetivos claros a respeito do Império Romano, a sua luta voltava com maior afinco às reformas religiosas do seu tempo, com motivações sacerdotais. Exatamente por essa razão, Pilatos defendeu Jesus, porque interessava a ele o estímulo do conflito interno
Com a velha lógica, a sociedade dividida, melhor para ser governada. A perseguição que Jesus sofreu vinha da elite religiosa, comandado por Caifás, o sumo sacerdote, o que significava autoridade máxima do poder religioso, o que na época também era poder político. A diferença de Jesus em relação a Barrabás é que o referido desejava a libertação de Israel do poder romano, mas não estava preocupado com as reformas internas do ponto de vista da religião. Com efeito, ele era popular em setores mais diversificados de Israel. Então Barrabás era o comandante de um grupo de revolucionários, exército popular, cujo objetivo era destruir o governo de Roma. Agia como estratégia por meio de ataques de guerra, fazendo uso das legiões dos seus revolucionários. A grande finalidade era fustigar as forças invasoras romanas. Foi preso por um ataque de guerra mal sucedido contra o exército romano, fato que efetivou na cidade de Cafarnaum, onde vários soldados de Roma foram mortos numa ação de heroísmo de Barrabás. Quando ele foi preso pelo exército de Roma, apresentado a Pilatos como bandido, pois esta seria a justificativa para uma posterior condenação por parte do governo de Pilatos, eles e seus amotinados. Evangelho de Marcos 15, 7. Segundo o texto bíblico, Jesus foi acusado pelos sacerdotes diante de Pilatos, o governador de Roma em Israel. Pilatos interrogou Jesus Cristo, sendo referido muito político. Deixou claro para Pilatos que sua motivação não era política, afirmando: o que for de César, que seja de César. Portanto, legitimava o poder de Roma sobre Israel, motivo do povo ficar do lado de Barrabás. Contrariamente, a defesa de Cristo, por ter tido ações dúbias a respeito do povo de Israel. Pilatos não encontrou motivo para sua condenação, mas tinha 1000 razões para condenar Barrabás e levar o mesmo à morte. Aproveitando que Jesus tinha seu grupo, sendo evidentemente popular, propõe a troca de Jesus por Barrabás, quando o objetivo de Pilatos era eliminar o líder em referência por meio da crucificação. Diante dessa situação de esperteza por parte de Pilatos, um dos dois seria solto, o outro naturalmente condenado. Para surpresa de Pilatos, o povo escolheu que Barrabás fosse libertado, porque depositava nele maior confiabilidade pela luta política com a finalidade de ver Israel livre do domínio romano. Na verdade, o tiro acertou a própria cabeça de Pilatos. Ao ver que o seu grande inimigo teria que ser solto, Pilato, profundamente chateado, voltou a dizer que não via nada que pudesse condenar Jesus. Portanto, que Caifás e Herodes executassem o mesmo. No entanto, após Barrabás ser solto, Pilato resolveu proteger Jesus, não deixando realizar a crucificação. Isso num primeiro momento, quando todos pensaram que Jesus teria morrido, produzindo com efeito o fenômeno da ressurreição.
Refiro a esse primeiro momento, quando Jesus de fato não foi crucificado. Posteriormente, o imperador de Roma condenou Pilatos ao suicídio devido aos seus erros políticos em relação às suas tentativas de defesa de Jesus Cristo. Mais tarde, por diversos motivos, o homem que foi condenado por razões tidas como criminosas em sua época, posteriormente transformou-se no verdadeiro Deus da história de Roma. Ainda hoje, no terceiro mundo, fazendo milhões de curas e milagres a pessoas pobres e humildes, com baixa qualificação cultural e um mundo movido por crenças irracionais. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.